Olá, nosso versículo nesta manhã se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, quando a palavra de Deus diz assim: quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No dia 10 de julho, um tweet viralizou. Esse tweet veio de um apresentador global chamado Luciano Huck. E esse tweet polemizou nas redes sociais quando ele falou a respeito da indicação do novo ministro da Educação, o reverendo Milton Ribeiro, um pastor presbiteriano. E ele comentou da seguinte maneira, ele disse assim: o MEC ele andou para trás mais de um ano na educação, porque a educação é uma ferramenta mais poderosa no combate à desigualdade, à ampliação de oportunidades. Ok. E ele continua: o ministério que requer competência, técnica, gestão e diálogo. Não sei se o apresentador analisou o currículo do reverendo Milton, mas é alguém que não é somente pastor, mas também tem outros títulos na academia, inclusive mestrado, doutorado, e foi vice-reitor de uma das maiores universidades do nosso país. E ele continua: eu espero que o novo ministro deixe as suas crenças e ideologias em casa e ajude a educação a progredir. Eu espero que o novo ministro deixe as suas crenças e ideologias em casa. Fecha aspas, Luciano Huck. Bom, primeiro que é muito complicado, é impossível o cristão deixar as suas crenças em casa. O cristianismo não é algo do qual nós podemos nos desvincular. O cristianismo ele se trata de uma cosmovisão, ou seja, passa a ser todas as demais áreas da vida são ressignificadas pelo cristianismo, são pautadas pela palavra de Deus. Portanto, nós não podemos deixá-las em casa, nós não podemos entrar em determinados assuntos e não levar os nossos pressupostos cristãos, porque é Ele quem nos define, os pressupostos cristãos que definem o nosso caráter. Portanto, passa a ser impossível, e aliás, é impossível em toda a crença, deixar em casa e não alterar os fatos, aquilo que você deseja influenciar através da sua religião, se ela é o que lhe define. Só que eu gostaria de relembrar o apresentador global neste devocional, que ele estudasse mais inclusive a respeito da sua própria crença. Ele se diz judeu, e visse as inúmeras contribuições que os cristãos, que os judeus trouxeram ao mundo neste período. Boa parte, inclusive, da educação que ele tanto está prezando aí, veio através dos cristãos que depois da Reforma Protestante, através de Lutero, através de Calvino, através de outros expoentes da Reforma Protestante, começaram a persuadir oficiais do governo a começarem um sistema de escola pública na Alemanha, e aquilo esparrama por toda a Europa, ou seja, o cristianismo influenciando a Europa para que crianças pobres pudessem estudar, para que inclusive, apresentador, as mulheres pudessem ter acesso à escola, à alfabetização, e isso vem com os cristãos. Há um livro bastante interessante do Wayne Grudem, um autor americano, chamado Política segundo a Bíblia. Na sua página 67 a 69, ele diz que o cristianismo não é algo que deve ficar apenas no evangelismo, mas que nós devemos vivenciar a política, que os cristãos devem vivenciar e influenciar a política através dos conceitos, dos princípios e valores dos cristãos. Portanto, ele vai dar algumas listas do que o cristianismo fez ao longo da história. Foram os cristãos que lutaram contra leis contra a pedofilia, e ainda hoje nós cristãos lutamos contra a pedofilia, coisas que alguns das pessoas que o cercam têm hoje como uma doença, que o pedófilo é um doente, deveria ser tratado como vítima e não como um agressor, ok? Na criação, que davam leis também, que davam direito e proteção às mulheres ao redor do mundo, na proibição da poligamia ao redor do mundo, o que abençoava e ajudava muito as mulheres para que elas não fossem descartadas quando ficassem mais velhas, sendo analfabetas, sendo mulheres que não poderiam trabalhar, certo? Se tornariam indigentes.
Foram os cristãos também que até 1829 era possível queimar as viúvas na Índia. Então, uma mulher que perdesse o seu marido, tivesse lá seus 25 anos, a ideia genial que eles tinham era queimá-la, era matá-la, simplesmente coloca numa fogueira, porque essa mulher não serve para absolutamente nada. E foram os cristãos que lutaram para que essa lei fosse revogada, para dar direito às mulheres e deixar essa crueldade toda com elas. Se você analisar também, foram com João Calvino, nós temos na Suíça a entrada de hospitais, de médicos dando plantão para os pobres, certo? O cristianismo influenciando mais uma vez a cidade, incentivando o Estado a abençoar todas as pessoas, ricos, pobres. Foram também em tempos de pandemia, logo após Jesus Cristo, nós temos, o mundo vivia com várias pandemias em cidadelas, okay? E as cidades viviam nos vales por conta do clima mais favorável, do clima mais agradável. E ali muitas vezes doenças pegavam e matavam vilarejos inteiros. Os ricos, em tempos de pandemia, subiam para a montanha e ficavam lá calados nas suas boas casas, na sua mordomia, né, com toda a sua riqueza ao seu dispor. E os pobres morriam naquele local. Só que os cristãos, sendo ricos ou pobres, eles não iam para os altos montes, ainda que tivessem condição. A história conta que eles ficavam para cuidar dessas pessoas que estavam doentes. E muitos desses cristãos pegavam essa doença, adoeciam e morriam, davam a sua própria vida por aqueles que estavam morrendo, padecendo pelos mais pobres. Então, não existe essa de deixarmos as nossas crenças em casa. O cristianismo é algo que vem abençoando, é algo que vem não deixando este mundo apodrecer através da sua influência. Nós temos também com William Wilberforce, na Inglaterra, em 1840, quando ele movimenta um grupo bem sucedido, William Wilberforce, um ministro inglês, para que o comércio de escravos fosse abolido em todo o Império Britânico. E ele consegue isso em 1840. Um político, um cristão, que influenciado por valores cristãos, influenciado por uma cosmovisão cristã, influenciou para que não houvesse mais venda de escravos neste período. Para encerrar, eu gostaria de citar a frase de um pastor que também foi parlamentar holandês chamado Abraham Kuyper, quando ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado na existência humana, na terra, que Cristo o soberano não declare é meu. Ou seja, todos os aspectos da vida humana devem ser ressignificados pela palavra de Deus. Seja política, seja esporte, seja entretenimento, seja lá o que for, tudo deve ser debatido à luz das Escrituras. E esse parlamentar inglês que falou isso, um político, foi alguém que fundou uma universidade, a Universidade Livre de Amsterdã. Foi reconhecido como uma das figuras mais importantes do século XIX em todo o mundo, por conta das suas leis, os seus projetos, que abençoou a Holanda naquele período e ainda é a base de toda a justiça holandesa. Um pastor que se tornou ministro, que se tornou parlamentar, que tinha e que declarava que tinha a Bíblia como alicerce da sua vida, abençoou uma nação, abençoou a educação da Holanda, abençoou vários aspectos daquele país. Portanto, olha, caro apresentador, eu espero que o reverendo Milton Ribeiro jamais deixe a sua crença de lado. Pelo contrário, que ele a use, porque quando ele usar a crença do cristianismo, o que virá dele será empatia, compaixão, misericórdia, amor e ótimos serviços prestados, porque o Deus que está na sua vida, o Deus que guia os seus passos, é um Deus de excelência. Que Deus
o abençoe. Eu oro pela sua vida, para que Deus o converta dos seus maus caminhos. E para todos aqueles também que ficam criticando, o reverendo Milton criticando aqueles que são evangélicos, mas que têm toda a capacidade para exercer esse cargo. Se você se arrependa disso, porque se você olhar ao longo da história, os cristãos influenciaram e abençoaram muito, inclusive a nossa nação. Hospitais, universidades que foram fundadas com o dinheiro dos cristãos, ok? Que Deus os abençoe.